A gente teve um pedido aqui de duas famílias que fazem parte da nossa constelação aqui do canal, que infelizmente perderam 2 filhos, né? Cada família perdeu um filho prematuro e pediram pra gente trazer esse tema. Eu sou neonatologista, né? Então, cuido de recém-nascido. Então, eu vou trazer de uma maneira simples, né? Se a gente fosse ficar falando de prematuridade aqui, dava um vídeo de 12 horas. Mas só para tentar explicar um pouquinho como é que funciona, né? Que existem vários graus de prematuridade, né? Aqui no Brasil se considera que uma criança nasce de termo, né? Uma criança que nasce madura, de 37 a 42 semanas. Esse é o termo, né? Depois de 42 é o pós-termo. E antes de 37 semanas o cara é considerado prematuro. Só que é diferente uma criança que nasce de 34, 35 semanas para uma criança que nasce de 28. Então a gente não pode botar todo mundo no mesmo balaio. O cara de 34, 35, 36 semanas, a gente chama ele de prematuro tardio. Essa criança, é extremamente possível que ela consiga ir para o quarto com a mãe, ela consiga mamar assim que nasce. Ela tem mais risco para ter algumas doenças relacionadas à prematuridade, como o açúcar ficar baixo, que é a hipoglicemia, fica mais amarela, que é a icterícia. Mas geralmente são crianças com bom prognóstico, se correr tudo bem no parto, enfim. Né? De uma maneira geral, elas vão ter um melhor prognóstico do que um bebê muito pequeno. Né? A gente sabe que em torno de 28 semanas de uma gravidez que está correndo bem, a criança faz 1 quilo com 28 semanas. Então esse sempre foi um marco para que nós comemorássemos, porque a criança que nasce depois de 1 quilo, ela tem uma chance imensa com os recursos que a gente tem hoje de sobreviver com uma excelente qualidade de vida. Que eu acho que tem essa discussão muito na minha área, que é o limite da viabilidade. Né? Existem países que uma criança de 22 semanas é viável. Aqui a gente não considera viabilidade, com 22 semanas. E, às vezes, no 24 semanas, que é um bebê de 600 gramas, ele tem maior risco para complicações depois da alta. Né? No prognóstico neurológico, às vezes. Então, eu não estou dizendo aqui que isso é uma regra, tá? Eu estou querendo dizer uma questão estatística, que é claro que quanto mais leve a criança, mais tempo de internação, menos madura ela está e maior as chances de complicação, tanto perinatais, quanto hospitalares e quanto pós-alta. Né? Então, acho que essa é uma questão importante de entender os diferentes níveis de prematuridade. Além disso, a gente sabe que, por exemplo, o menor de 34 semanas, a mulher que entra em trabalho de parto espontâneo, existe uma alta chance da criança ter com alguma infecção que ela pegou dentro da barriga. E isso é uma coisa que já vai piorar um pouco esse prognóstico, né? São todas as crianças que a mãe entra em trabalho de parto que a criança está com infecção? Claro que não. Existem mulheres que têm o colo que não consegue prender a criança, que depois de um tempo a criança vem. Existem mães que ficam hipertensas e aí a criança tem que nascer. Então, existem 1000 casos. Não dá aqui pra gente ficar falando de cada caso, não é o objetivo desse vídeo. Mas é importante entender que a criança de 30, 31, 32 ou até menor, se a mãe entra em trabalho de parto espontâneo, numa gestação que estava indo bem, existe uma chance de ter infecção e provavelmente vai tomar um pouco de antibiótico. Talvez 3 dias, talvez 7, 10, 14, não sei, colhendo exames e tal. Essas crianças vão para a UTI de uma maneira geral, né? Ou para uma semi-intensiva, né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem 2 questões relacionadas à prematuridade. Primeiro, o tempo de gestação e segundo, peso. Se tudo corre liso, é aquilo que eu falei, 28 semanas faz 1 quilo, vai ganhar 200 gramas, 250 por semana. Então, isso é o... Agora, tem crianças que vivem num sistema que a gente chama de retardo de crescimento. Então, o cara nasce de 28 semanas, só que ele pesa 700 gramas. Então, ele tem
ele não consegue ganhar peso dentro do útero. Às vezes essa é a causa de ter que tirar a criança lá de dentro. Porque lá não está sendo um ambiente hostil para ele não está conseguindo se desenvolver. Então, claro que são muitos detalhes para a gente abordar num vídeo só, mas as complicações, elas são relacionadas ao nível de maturidade. Quanto mais imaturo. Então, a gente tem o corticóide que pode ser feito na mãe, que pode ajudar a amadurecer o pulmão, né, que é feito até 34 semanas. A gente, a via de parto. Então, se o trabalho de parto está indo bem, o trabalho de parto ajuda a amadurecer. Então, vai depender de tudo, né? Uma criança muito pequena no trabalho de parto normal também pode ser um risco. Então, é caso a caso. Só que, além dessa maturidade que a gente falou, então a diferença de uma criança de 24 semanas para uma criança de 34, que é absurda, a gente também tem que lembrar das doenças que estão relacionadas a esse parto. Então, quanto mais doenças gestacionais, maior a chance da criança nascer doente. Então, uma mãe diabética, a criança corre mais risco perinatal, uma mãe hipertensa, uma infecção e qualquer outro tipo de complicação que possa acontecer na gestação, que são milhões, não dá pra gente ficar falando aqui de todos, falei de alguns. Então, é diferente uma criança que entra em trabalho de parto e nasce ótima do que uma criança que nasce mais ou menos, então que falta um pouco de oxigênio, então asfixiado. O nível de comprometimento também será maior o prematuro asfixiado do que uma criança mais velha que vai nascer melhor. Então, para entender a prematuridade, a gente teria que entender a formação do ser humano, né? A cada semana o que se forma. Eu acho que não é para isso esse vídeo. Eu acho que é muito difícil perder um filho, não importa se às vezes as pessoas falam, nem nasceu, nem foi para casa. Não importa, né? Foi uma gravidez desejada, você se conectou com aquela barriga, ele era seu filho, ele tinha um nome, né? Então é muito importante as pessoas respeitarem isso, né? Às vezes a mãe teve gêmeos, um morre, sobra um, e a equipe fica dando parabéns. Ela tá triste pelo que morreu. Ela tá vivendo o luto desse que morreu. Ela tá feliz por esse que sobreviveu, mas ela também perdeu um, né? Existem países, não sei se foi na Inglaterra que criaram isso, eles colam quando no bercinho da criança que perdeu um irmão, para as pessoas não chegarem muito eufóricas e dando muitos parabéns para elas saberem que aquela mãe teve uma perda. Então, eu acho que primeiro respeitar o luto, né? Não adianta a gente querer correr para ter outro filho. E eu sei que às vezes dá vontade. Mas nenhum filho repõe o outro, nunca. Você pode ter 80, se perder um, é que ele perdeu, né? É claro que é importante você não invisibilizar os outros. Acho que esse vídeo é muito importante para isso. Às vezes a pessoa tem 3 filhos e um morre. E os outros 2 ficam invisibilizados, porque eu sofro pelo que eu perdi, mas e esses? Então, como fazer isso? Isso é muito difícil. Então, isso precisa de ajuda. Você precisa viver aquele luto. Você precisa, de alguma maneira, criar um significado para aquilo. Eu ia falar fazer uma tatuagem, mas você pode fazer qualquer tipo de simbologia, né? E esperar o tempo que o seu corpo precisa, mas não só o seu corpo, a sua alma que está se curando, né? É muito comum a perda do primeiro filho, abortar ali com 8, 9 semanas, e não é por isso que é mais fácil. Claro, você conviver com um filho 10 anos e ele morrer, é inimaginável, mas uma pessoa que desejou muito e perde um filho com 9, 10 semanas e fica deprimida, não é uma bobagem, ela desejava muito. Então a gente precisa respeitar cada luto, né? De cada mulher, amparar e preparar essa mulher para o que vem adiante, que é tentar outras gravidezes, adotar outras opções, se ela quiser ou não. Ou se os filhos já são grandes, ela perdeu. Como eu vou ajudar essa mulher a não invisibilizar esses aqui? Então, você tem 2 filhos, um tem uma doença grave. Como não invisibilizar esse outro? Como não dar só amor e carinho para o doente, para o que tem câncer? Como ter um filho em casa e um outro na UTI? Como você se divide? Então, essas famílias precisam de apoio para conseguir viver isso, né? Sem culpa, porque sempre tem a culpa, né? A ideia de que, será que eu fiz alguma coisa?
Por que eu perdi? Por que eu não mereço? Por que tem tanta mulher que não quer o filho e tem, e eu que quero tanto não consigo? Então é importante, eu acho que a escuta, o amparo, poder chorar, né? Tem o espaço do choro. O espaço do choro é importante em qualquer idade. A pessoa poder chorar sem precisar ficar se explicando por que está chorando. Eu acho que uma rede de apoio, né? Acho que uma rede de apoio é muito importante. E é triste para todo mundo. É muito triste. Triste para todos nós que perdemos. Eu que perdi tantos pacientes ao longo dessa vida. A pessoa às vezes pensa que o médico não se envolve. Eu nunca consegui ser essa médica que não se envolve. Então, é claro que para os pais é inominável.